nenhum de nós estaríamos aqui se não tivéssemos experimentado essa salvação. Nós todos somos fruto de uma salvação que nos alcançou, mas que mais do que nos alcançar, tem nos alcançado. Por isso estamos aqui hoje. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou se você já teve a sensibilidade de dizer para Jesus hoje: Jesus, obrigado porque eu fui salvo mais um dia. Mas se você está aqui, você está crendo hoje, Jesus te salvou de deixar de crer, Jesus te salvou de um ateísmo, Jesus te salvou da descrença, Jesus te salvou de tantas outras coisas. Por isso nós temos grandes motivos para celebrar. Nós estamos aqui e continuamos crendo. Isso é uma dádiva, isso é um presente. E por isso nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou João. Eu tenho esse sotaque esquisito porque eu sou uma mistura de um monte de lugar que eu passei. Eu nasci no Mato Grosso, fui criado no Paraná, atualmente moro desde o dia 4 de janeiro de 2015 no Espírito Santo. E no estado do Espírito Santo a gente coordena uma missão chamada Instituto Maltrapilho. Então, se você quiser acessar seu Instagram, seguir a gente lá, Instituto Maltrapilho, seja bem-vindo. A gente precisa de engajamento, viu, galera? Engajamento, joia, é massa, ajuda a gente. E você vai conhecer um pouco do que Deus tem feito. Eu vou contar rapidamente um pouquinho do que é o Instituto Maltrapilho, porque talvez tenha um irmão ou outro que ainda não conhece. Nós somos uma igreja orgânica que nasceu embaixo de uma ponte, trabalhando com população em situação de rua. Nós começamos o nosso trabalho, na verdade, logo quando eu me converti, há muitos anos, sendo específico 17, quase 18 anos atrás, e começamos o nosso trabalho porque eu era alguém insalvável, como eu falei ontem. Eu era alguém que não tinha jeito. E um dia Jesus olhou para alguém sem jeito e falou: esse é dos meus. Porque gente sem jeito precisa de Jesus, e eu sou desse sem jeito, eu preciso de Jesus. O único jeito para mim é Jesus, não tem outro jeito. A única coisa que funcionou na minha vida foi Jesus, e por isso que eu estou nele até hoje. Não sou bobo de voltar atrás, né? Encontrei salvação, eu que vou retroceder, é ruim, hein? E Jesus tem me salvado. Mas quando Jesus me salvou lá na minha adolescência, eu já tinha passado por uma série de situações de violência, eu já tinha passado por uma série de situações de exposição à fome, à miséria, e como fruto de uma série de outras situações, eu cheguei para Jesus sem nada. Sem absolutamente nada. E sabe o que é legal? Quando Jesus salva alguém que não tem nada, essa pessoa entende que ele pode salvar qualquer um. Porque a gente é muito bom de chegar para Deus e apresentar nossas coisas boas, né? Deus, veja como teu servo é fiel, olha meu coração, eu pratico bem. A gente gosta de se valorizar, principalmente no que é bom. Mas quando a gente chega para Jesus sem nada, é quando realmente Ele se torna Senhor da nossa vida. Porque é quando de fato a gente entende que a gente não tem nada. E que ter alguma coisa não muda nada, nós não somos nada sem Cristo. E essa profunda consciência de que eu não era nada sem Jesus, fez com que eu saísse de dentro da igreja e fosse para fora dela. E de lá para cá eu nunca mais fiquei só dentro da igreja. Fiquei só dentro, porque eu estou dentro da igreja desde então. Mas eu nunca mais consegui ficar só dentro da igreja. Eu comecei a voltar e buscar os meus. E quem eram meus amigos? Era traficante, era morador em situação de rua, era usuário de droga. E eu tinha uma consciência. Jesus me salvou. Se Ele deu jeito na minha vida, irmão, Ele pode dar jeito na vida de qualquer um. E naquela época nasceu um projeto chamado Sangue Bom. O nome Sangue Bom é porque, quem lembra disso, no início dos anos 2000, todo mundo se tratava assim: qual é Sangue Bom? E aí, Sangue Bom, beleza? E a gente tratava o pessoal assim: e aí, Sangue Bom? E nasceu o Sangue Bom. O Maltrapilho é fruto disso. No ano de 2014, eu fiquei 6 meses, mais ou menos, sonhando com o estado do Espírito Santo. Quando você sonha um sonho uma noite, 2, 3, 6 meses, eu tive uma leve desconfiança que Deus queria falar alguma coisa comigo. E aí, nessa leve desconfiança, eu catei a mochila de roupa e me mandei para o Espírito Santo. Literalmente assim, deixei tudo para trás e fui com uma mochila de roupa. Cheguei no Espírito Santo sem dinheiro, sem nada, e eu falei: e agora, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Foi esse silêncio, exatamente esse silêncio. Não ouvi nada. Falei: então tá bom, se o Senhor me trouxe aqui, eu vou fazer o que eu sei fazer. Falar de Jesus e amar pessoas.
E assim nós começamos, tocando violão, numa praça chamada Costa Pereira, no centro de Vitória, nós começamos o que hoje é a Igreja na Rua. Tocando violão e cantando com um bando de moradores em situação de rua. E aí essa galera começou a interagir. Então quando você vai e toca uma vez, o cara interage de um jeito. Quando você vai na segunda, ele já interage melhor. Quando você vai na terceira, ele fala, qual que é a ideia desse maluco estar gastando tempo comigo? O que esse cara quer comigo aqui numa praça, morando numa rua? E foi a partir dessa constância de relacionamento que Deus começou a operar. Ainda em 2015, nós tivemos a primeira oportunidade de tirar uma garota da prostituição. Depois de algum tempo de evangelismo, eu estava pregando num congresso em Curitiba e ela me ligou perto dos Dias das Crianças. Eu vou chutar 13 de outubro para ter uma data simbólica na história. Mas foi mais ou menos isso aí. E ela me ligou e ela usou a seguinte frase: depois de tudo que eu ouvi sobre um Deus de amor, eu estou com nojo de mim mesma. E Deus ama garotas de programa e salva elas. E aí a gente acolheu essa garota, a gente levou ela para a escola de novo. Ela estava grávida, não sabia, descobriu. Nós acolhemos, fizemos o chá de bebê, a filhinha nasceu, eu dei o nome para a filha, e o meu trato com ela é o seguinte: você vai estudar e vai amamentar. A hora que acabar de amamentar, eu entro na justiça e adoto tua filha. Só que nesse trajeto a gente fez chá de bebê, a gente amou, a gente acolheu. Pergunta se ela deixa essa menina nem ir na minha casa. Até para visitar a gente é difícil, dos ciúmes que hoje tem. Para a glória de Jesus, essa garota foi salva, formou-se na escola, formou-se como chefe de cozinha e hoje ela é uma chefe de cozinha. Assim nasceu o Maltrapilho. Nasceu com um monte de gente que não tinha beleza nenhuma, glória nenhuma e nem nada para oferecer a Deus. Mas a gente tinha um coração sedento por falar de Jesus. E a gente sabia, eu sempre tive essa convicção, que no relacionamento Deus opera. E a gente tem se relacionado desde então com a população em situação de rua. A partir de então, em 2017, chegou para nós um professor de Krav Maga, recém-convertido, aqueles assembleianos do sapatinho, gente boa, e ele chegou lá, e eu falei, caraca, como que eu vou lidar com esse cara? Teologia diferente da minha, pensa tudo diferente de mim, do sapatinho, eu sou conservador, tradicional, e agora o que eu faço? Irmãos, eu descobri que eu não precisava concordar com ninguém, sobre nada, a não ser sobre Jesus Cristo, seu único e suficiente Salvador. Esse cara foi se tornando uma bênção na igreja na rua, me ajudou a começar a discipular um rapaz, começamos a discipular esse rapaz, descobrimos que ele tinha 4 filhos, esses 4 filhos moravam numa comunidade, aí fomos visitar essa família na comunidade. Quando visitamos essa família na comunidade, ele falou, eu quero dar aula de reforço escolar para essas crianças. Falei, opa, Deus tem algo nisso. Vamos orar? Vamos ver o que Deus tem? Quando chega em setembro de 2018, nós encontramos uma igreja fechada nesse bairro e descobrimos que essa igreja pertencia a uma pessoa conhecida nossa. Cheguei nele e falei, irmão, está parado lá, a gente está aqui, libera lá para a gente fazer um negócio lá. E assim nós chegamos em 2018 no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Em Cariacica nós começamos com 4 alunos de reforço escolar e hoje nós atendemos 50 crianças com reforço escolar, aula de luta, aula de música e ainda aula de inglês. A partir disso foi nascendo uma igreja. O povo vai convertendo, né? Vai chegando gente, você vai falando de Jesus, vai amando, vai abraçando e chega gente com problema, igual aqui, né? Gente com problema em qualquer lugar. A gente é cheio de problema, né? E aí foi chegando, a gente vai abraçando, cuidando, tendo jogo de cintura daqui, e Deus foi salvando gente. E foi nascendo gente, e crescendo gente, e amadurecendo, e nós fizemos o primeiro batismo ainda em 2018, o segundo batismo em 2019, 2020, eu falei, Deus, agora deu minha hora de ir embora. Aí vem a pandemia. Aí na primeira semana de pandemia, uma senhora do bairro liga para mim e fala assim, pastor, eu não tenho um copo de arroz para comer. E aí eu ouvi Deus gritar no meu ouvido, dê você a ela o que comer. Só que quando eu fui dar um copo de arroz, eu descobri que tinham centenas de famílias sem ter o que comer. E de 2020 a 2022, nós entregamos mais de 50 toneladas de alimento na favela. Com pessoas doando quilo por quilo, arrecadando assim, com irmãos. Irmão, traz um quilo de alimento.
Aí o irmão via que não precisava doar só 1 quilo, podia levar um pacote de arroz. Aí o outro levava uma farinha, o outro levava açúcar. Montou uma cesta, entregava. Montou outra cesta, entregava. Mas fato é que as pessoas foram convertendo, chegando, e eu não sabia mais o que fazer, e eu achando que Deus queria me tirar do negócio, o negócio ia crescendo. Quando chegou ano passado, início do ano passado, eu falei, agora é minha vez de descansar. Chegou a minha hora. E aí Deus começa a me incomodar no meu coração a respeito do Gleviston, que é esse rapaz, professor de Krav Maga, da Assembleia de Deus. Ele é cria do pior morro, do pior complexo de morros que tem em Vitória, chamado Bairro da Penha. É um complexo de 9 morros. E aí Deus fala assim, como assim? Só porque as coisas estão andando, agora você quer delegar para os outros e sair fora? E o quintal de casa do Gleviston? Ah, Deus, não inventa história não. Estou cansado, já tem Vila Velha, tem Cariacica. E Deus inventou a história, porque Ele é bom de mudar nossos planos. Ele é bom de fazer a vontade dEle e não a nossa. Então, nesse ano de 2023, há exatas 2 semanas, nós começamos um terceiro projeto Maltrapilho no bairro da Penha, em Vitória. Essa história eu ainda não contei para ninguém aqui, é a primeira vez que eu estou contando. Tem um vídeo na internet que vocês podem ver falando sobre isso, mas eu estou contando para vocês entenderem que o Maltrapilho, mais do que tudo, é um projeto que busca cumprir os planos de Deus nessa terra. Por diversas vezes eu quis largar, por diversas vezes eu quis deixar, mas eu entendi que o Maltrapilho é uma carta de amor que Deus escreveu para as pessoas que nós alcançamos. Avançando ainda um pouco, para quem ainda não ouviu essa história, embaixo de uma ponte, em 2021, o secretário estadual de saúde, carente de sua espiritualidade, pediu para um pastor que está inclusive aqui no Rio de Janeiro, Kenner Terra, um lugar que ele pudesse fazer as pazes com a sua espiritualidade. O Kenner, muito sábio que é, falou, vai para baixo da ponte. Você está mal com a tua espiritualidade, nada melhor do que ir para baixo de uma ponte, ver a realidade, sentir a realidade e fazer as pazes. O secretário estadual de saúde chegou embaixo da ponte, converteu, ficou sendo discipulado 1 ano embaixo da ponte, e aí ele falou, agora a gente vai fazer o que a gente faz aqui dentro do Sistema Único de Saúde. E aí em 2021 ainda ele me contrata para o Sistema Único de Saúde ser meu novo campo missionário. E de 2021 para cá a gente tem coordenado, olha que projeto lindo, chama Consultório na Rua. Nós temos 7 categorias de profissionais, entre médicos, enfermeiros, cirurgiões, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional e preparador físico, para cuidar de população em situação de rua. É isso mesmo. Nós temos 7 categorias profissionais na rua. Nós fizemos no ano passado, eu ia falar esse ano, mas o ano já virou. Nós fizemos no ano passado um parto na rua, da querida Vitória, neném linda. Nós pudemos fazer todo o pré-natal na rua. É fácil? Não, gente, não é. Mas existem pessoas que precisam que a carta de amor de Deus seja escrita cheia de peculiaridades. Porque são pessoas peculiares. E, para completar, atualmente, esse meu chefe, que era secretário estadual de saúde, foi para o Ministério da Saúde. E esse ano, para a glória de Jesus, no Espírito Santo, nós vamos coordenar o Encontro Nacional de Consultórios na Rua. Ou seja, vai vir gente do Brasil inteiro para a gente poder discutir o cuidado com a população em situação de rua. É Jesus. É só Ele. É só Ele. Porque aquilo que começou um violão, com 2 ou 3 acordes, porque eu fico olhando os irmãos tocando aqui, eu falo, ixi, eu não vou nem arriscar arranhar, porque nem arranhar você arranhar. Os irmãos é tudo músico, eu sou falhado. Mas eu tocava lá um toca Raul, né? Sempre alguém grita, toca Raul, toca não sei o quê. Como o Zaqueu, né? A clássica, na rua você puxou como o Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida, todo mundo canta igual coral. Mas o que começou embaixo de uma ponte, chegou no lugar mais importante do país. Para a glória de Jesus. Não é pelo maltrapilho, não é pelo João, não é pela capacidade do João, mas é pelo poder de Deus, de embaixo de uma ponte, transformar a vida de um morador em situação de rua, de uma garota de programa, mas também de um secretário estadual de saúde. É porque esse Deus, ele pega aquilo que é ilógico. Você imagina um secretário estadual de saúde embaixo de uma ponte? Eu também não imaginava.
A primeira vez que ele falou que ia, eu fiquei até nervoso. Falei, como que esse cara vai chegar de carrão aqui embaixo da ponte, com motorista e tudo? Como é que eu vou explicar para os meninos? Que moral eu vou ter depois dessa ainda? O cara metido com política, estou perdido. Não vou ter moral nenhuma. Eu falei mal de política a vida inteira. Aí Deus fala assim, mas o ministério não é teu. As ovelhas não são tuas. O ministério é meu. As ovelhas são minhas. E aí ele vai escrevendo essas cartas de amor. Essas cartas de amor. E vai levando a gente para ser carta de amor em outros lugares. E a minha conversa nessa noite com você é sobre isso. Eu acredito que quando você chegou para Jesus, você recebeu um lindo recado de amor de Deus. Eu, quando me deparei com o amor de Deus, eu já contei para vocês, eu achei que eu estava esquizofrênico. Porque aquilo era tão real e tão audível no meu ouvido que eu falei, é demais para minha cabeça. Não é possível que isso tudo seja real. É muito. A minha compreensão não consegue ir até tudo isso. Mas a minha pergunta que eu inicio nossa conversa nessa noite é, se eu e você fôssemos uma carta de amor de Deus para esse mundo, como nós seríamos lidos? Se Deus resolvesse fazer uma declaração de amor para cada pessoa da freguesia, como você seria lido? Como a sua vida seria lida? Como as pessoas iam ler a sua vida? Eu queria te convidar para abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 2. E esse texto vai falar exatamente sobre essa carta de amor que Deus escreveu. E ele diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vamos orar? Vamos pedir para Deus falar com a gente? Pedir para Deus usar a palavra dele para ministrar o nosso coração, impactar a nossa vida nessa noite? Senhor, a tua palavra é fiel, ela não volta vazia, e todos esses testemunhos só são possíveis pela tua palavra, pelo teu poder e pelo teu agir. Nada é possível por poder humano, ao contrário, a nossa incapacidade é latente, ela grita dentro de nós e nós reconhecemos que somos incapazes. Por isso nós corremos para ti, porque o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. E é nesse espírito que nós clamamos ao Senhor, que fale conosco nessa noite. É nesse espírito que nós clamamos ao Senhor, que o Senhor ministre o nosso coração nessa noite. E é nesse espírito que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor transforme o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem na conversa que eu tive com alguns irmãos que estavam aqui, a gente conversou muito sobre as características que a gente encontrou na igreja quando chegou, que nos fixaram na igreja. Então, uma das coisas que eu contei para os irmãos, eu usei muitas drogas na minha infância, e uma das coisas que aconteceu quando eu cheguei na igreja foi que o meu pastor me acolhia dentro de casa. E ele tirava o filho da cama para me pôr para dormir na cama do filho dele. E esse acolhimento foi uma marca que ficou. Então, quando eu olhava para Deus, eu olhava o acolhimento do meu pastor, aquilo fixava. E eu falava, faz sentido, é nesse lugar que eu preciso estar, é nesse lugar que eu preciso habitar. Mas quando a gente fala sobre uma carta viva e uma carta lida, essa carta também tem conteúdo. E eu gostaria de conversar um pouco sobre esses conteúdos que somos nós e é a nossa vida. Afinal de contas, o texto do apóstolo Paulo vai dizer que a carta viva escrita por Deus e lida por todos os homens somos nós. A carta que o mundo lê a respeito do amor de Deus sou eu e você. A carta que o mundo lê, que revela quem Deus é, ou que esconde quem Deus é, ou pior, que mente sobre aquilo que Deus é, somos eu e você. E aí, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, nós temos dois jeitos de viver a nossa vida. Um jeito é o jeito certo. Quem vive do jeito certo glorifica Jesus. O outro jeito é o jeito errado. Quem vive do jeito errado glorifica só o próprio umbigo. Porque ele só quer glória para si mesmo. Quando nós falamos de cartas, a primeira coisa que nós precisamos entender
é que as cartas de Deus não são uma mensagem de condenação ao mundo, mas são uma mensagem de amor ao mundo. O versículo mais conhecido da Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas aí eu vou completar, e deu a sua santa igreja, para que quem cresce no Filho e convivesse com a sua santa igreja, encontrasse salvação para a eternidade também, mas salvação para a sua vida aqui, para a sua peregrinação, para o seu dia a dia. Por isso eu falei, nós somos salvos hoje. Crer é um privilégio. Acredito que cada um de nós, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, temos tentações de deixar de crer em vários momentos. Existem situações na nossa vida que levam a gente a deixar de crer. Mas Deus, em sua infinita bondade, Ele revela o seu amor dizendo, permaneça porque você é uma carta de amor para esse mundo. Permaneça em mim porque eu tenho um plano eterno para você. E uma igreja, quando entende que ela é uma carta de amor, ela se torna um bem social. Uma igreja, quando entende que ela é uma carta de amor ao mundo, ela se torna um benefício para a sociedade onde ela está inserida. Há muitos e muitos anos eu li um livro, que eu já até dei, não lembro para quem que eu dei uma vez de presente, um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. Quem não leu deve ler também, maravilhoso. É inclusive graças a esse livro, O Evangelho Maltrapilho, que o Instituto Maltrapilho chama Maltrapilho. E o escritor desse livro, chama Brennan Manning, ele aponta algo que é muito interessante. Ele diz que toda espiritualidade que não produz transformação aonde ela está inserida, ela é falsa espiritualidade. Toda igreja que não participa da transformação social que Deus está fazendo na sociedade, ela vive uma falsa espiritualidade, porque Deus está salvando e transformando. Deus está redimindo, lemos isso ontem, Deus está redimindo para si todas as coisas, é o que Colossenses 1:20 diz. Ele está apaziguando as coisas para si mesmo, para uma glória eterna revelada aos homens no céu, todos juntos com Ele. E nós somos essa mensagem de amor de Deus, ou não. E acho que quando a gente começa a pensar sobre isso, e pensar sobre a ideia de que somos essa carta para Deus, a gente precisa considerar duas coisas. A primeira é o que cremos e a forma com que cremos. É propriamente a nossa teologia, a maneira com que a gente crê, a forma com que a gente leva a nossa vida. Por exemplo, é muito tradicional de nós reformados falarmos sola escritura, sola escritura. Ouvimos muito sobre isso. Mas também é muito comum de nós reformados, nem lermos a Bíblia. Temos uma Bíblia guardada em casa, às vezes aberta no Salmo não sei o quê, mas é muito comum a gente discursar sobre coisa que a gente nem leu. No máximo ouviu alguém falar. E é muito importante entender que a nossa ortodoxia importa. Deus tem interesse em nos ensinar a seu respeito. Deus tem interesse em se revelar para nós. Porque carta precisa ter conteúdo. E conteúdo não é sobre nós, o conteúdo é sobre Ele. Então Ele tem todo o interesse do mundo em ser o conteúdo dessa carta. Mas existe algo que ainda precisa ser levado em conta. Que é o que a gente faz. Porque a nossa ortopraxia também importa. E importa igualmente com o que a gente fala. Ou seja, a ortodoxia, a forma com que nós cremos, e a nossa ortopraxia, elas devem se equivaler. Aquilo que a gente fala deve ser, no mínimo, parecido com aquilo que a gente vive. Porque senão, a gente gera glória para a gente gera status, fotografia, imagem, paisagem, como eu falei ontem. Mas quando a ortodoxia e a ortopraxia se encontram, a gente tem um resultado que é a doxologia, que é a glória de Deus sendo revelada. Você quer estudar a glória de Deus? Leia as Escrituras e pratique as Escrituras. Não há outro caminho.
Nós podemos inventar milhares de fórmulas e métodos de evangelizar, mas a única forma de se conhecer a Deus é lendo as Escrituras e praticando as Escrituras. A gente não precisa ter só uma Bíblia para poder usar ela no discurso, mas a gente precisa ter só um Deus para poder falar no nosso coração. E muitas vezes, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, muitas outras vozes chegam no nosso coração. Isso é um risco que a gente põe o tempo inteiro, porque quando outras vozes entram no nosso ouvido e no nosso coração, por muitas vezes a nossa mensagem não se equivale com aquilo que a gente quer dizer, não se equivale com a nossa vida, não se equivale com o nosso testemunho. Mas Jesus diz para mim e para você, independente disso tudo, vocês são cartas vivas. Primeira coisa, e o principal motivo que nós somos cartas vivas, é que todos nós temos a tinta, que é o sangue de Jesus Cristo, escrevendo a nossa história. Cara, não existe nada mais maravilhoso do que ter sua história escrita pelo sangue de Jesus. Porque quando a história é escrita pelo sangue de Jesus, ela é escrita sem culpa. Ela é escrita sem mágoas. Ela é escrita sem dor. E eu contei para vocês que a minha história tem muita mágoa, muita dor, muita culpa. Mas só é possível escrever uma nova história quando é o sangue de Jesus que rediz essa, que escreve essa nova história, que redige essa nova história. Só é possível existir de fato uma nova vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, mas ele precisa permanecer em Cristo. Eu gosto muito do texto de João 8, 31 e 32. O 32 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a gente ama falar esse texto. Só que o Filho que liberta e que faz livre está ligado ao versículo 31. E o versículo 31 diz assim, permaneçam aprendendo de mim. Ah, você quer liberdade? Olha o texto. Jesus dizia, pois... Eu não consigo ler não, deixa eu abrir. Meu óculos não está chegando para isso tudo não. Vamos abrir em João 8, 31? Todo mundo está conseguindo ler, só eu que não estou? Aqui dá para ler? Dá, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecereis na minha palavra, ou permanecereis aprendendo de mim, verdadeiramente sois meus discípulos. E aí o 32 diz, conhecereis a verdade e... Quem é liberto? Quem é liberto? Nós. Quando? Quando permanecemos aprendendo dele. É engraçado que quando a gente fala sobre libertação, sobre carta de amor, a gente acha que isso é automático, né? A pessoa conheceu Jesus, está liberta. Aí o cara chega em Jesus, todo feliz, empolgado. Primeira semana ele tropeça, aí ele fala, ai, não tem jeito para mim. E aí nós, como cartas vivas, muitas vezes falamos assim, de fato não tem jeito para você. E Jesus está falando assim, irmão, permanece. Vocês vão conhecer a verdade, mas permaneçam aprendendo de mim, permaneçam sendo meus discípulos, permaneçam olhando para mim. Cartas vivas são pessoas que permanecem em Jesus Cristo. O segredo para se ser uma carta viva é permanecer em Jesus Cristo. Mas existe outra coisa que esse texto diz para mim e para você. E esse texto diz para mim e para você que nós somos as cartas vivas que são lidas. Nós não estamos guardados numa prateleira. Eu fui outro dia num show de um cantor e numa das músicas dele ele fala que ele estava tão apaixonado por uma mulher que ele tinha dezenas de cartas enfileiradas na prateleira. Eu e você não somos essas cartas, porque Jesus nos enviou. Eu e você não somos cartas românticas escondidas, nós somos uma carta de amor enviada a esse mundo. Jesus já nos deu de presente esse mundo. João 20, 21, se eu não me engano, Jesus diz assim, da mesma maneira com que o Pai me enviou, eu também vos envio. Ela disse, pois Jesus, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos cartas de amor enviadas a esse mundo. Nós somos o poder de Deus enviados a esse mundo, para que as pessoas possam conhecer a Deus.
Mas partindo para a conclusão, eu queria que ainda em 2 Coríntios, a gente abrisse em 2 Coríntios 2, versículo 14 e versículo 15. 2 Coríntios 2, versículo 14 e versículo 15. E olha que interessante, qual é o contexto que Paulo diz que nós somos cartas vivas? E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e também nos que se perdem. Olha o que esse texto está dizendo para mim e para você. A salvação de Jesus Cristo na minha e na tua vida são as provas do triunfo de Deus na cruz do Calvário. Eu e você vivermos como salvos, nós somos a evidência de que Jesus de fato venceu a morte no Calvário e por isso nós podemos viver diferente. Aquele que venceu a morte não só venceu, mas ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele nos deu uma nova expectativa de vida. Mas olha que interessante, que Paulo não fala só que Deus nos conduz ao triunfo em Cristo Jesus. Olha o que o versículo 2 encerra dizendo, versículo 14, 2 Coríntios 2. Ele sempre nos conduz ao triunfo e em todo tempo, em todo lugar, manifesta através de nós o cheiro do seu conhecimento. O mundo, ao olhar para nós, tem como sentir o cheiro de Deus. O mundo, ao olhar para nós, tem como ver Deus. Eu volto à pergunta inicial que eu fiz no início dessa noite. Que espécie de carta de amor que eu e você temos sido para Deus, para esse mundo, de Deus para esse mundo? Eu e você temos revelado o bom perfume de Cristo de maneira tal que quando as pessoas nos veem, elas falam, esse aí é de Deus? Ou a carta que a gente tem sido escrita através da nossa vida ainda é muito confusa? O conteúdo da carta de Deus é a forma com que eu e você vivemos. É Ele quem escreve. É o sangue dele que dá poder para que essa carta tenha poder. Mas o conteúdo dessa carta é a forma com que eu e você decidimos viver a nossa vida de segunda a sábado. Você é uma carta de amor, meu irmão. Você não é uma carta de julgamento, você não é uma carta de dor, você não é uma carta de angústia, você não é uma carta de ansiedade de Deus, porque Deus está bem resolvido desde sempre, para todo sempre. Como diria John Stott, Deus é bem-aventurado em si mesmo. Ele é eternamente bem-aventurado. Ele é bem-aventurado em se revelar Deus, que é bem-aventurado em se revelar o Filho, que é bem-aventurado em revelar o Espírito, que é bem-aventurado em testificar que Ele é Deus. Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio de podermos manifestar o conhecimento dEle na forma com que vivemos. A forma com que eu e você vivemos pode revelar a glória de Deus. O interessante é que a Bíblia diz para nós que as pessoas olhavam para Jesus e viam graça e verdade em Jesus e no que Ele fazia. Mas não era só graça e verdade que elas viam. O texto de João é claríssimo, eu já preguei esse texto aqui 2 vezes. Ao olhar para Jesus, as pessoas viam a própria glória de Deus. Ao olhar para mim e para a sua vida, as pessoas têm a chance de ver a glória de Deus, a grandiosa salvação de Deus operando na minha e na sua vida. E com isso tudo, o que eu quero dizer? Meu irmão, seja mais amável, seja mais doce, seja mais carinhoso. Não é fácil não, vocês percebem que até meu jeito de falar é estranho, eu sou bravo, eu sou ignorante por muitas vezes. E ser alguém doce é uma coisa que me desafia todos os dias. Ser alguém que perdoa, ser alguém que ama é uma coisa que me desafia todos os dias. Para você que ainda não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo, essa igreja é uma carta de amor para você. Para você que ainda não teve uma experiência com Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para você que teve alguma dificuldade com a peça que foi apresentada aqui, que não conseguiu compreender, a única coisa que a gente tentou te mostrar nessa noite, você que talvez esteja online, assistindo esse culto online,
A única coisa que a gente quer te mostrar nessa noite é que Deus escreveu uma carta de amor para você. Deus se declarou para você na morte em Jesus Cristo e quando Ele ressuscita e nos dá a chance de viver uma nova vida. Meu irmão e minha irmã, é possível viver vida nova. É possível viver coisa nova. É possível ser uma carta diferente do que fomos até hoje. É possível que a nossa carta precise ser revista. Faz parte. Escrevi 3 livros e depois vou falar sobre isso. Gente, dá um trabalho fazer revisão textual. Escrever é mole. Revisão textual dá um trabalho. A nossa carta pode ser revista. Nós podemos rever. Deus está nos dando essa chance nessa noite. Está falando, sou eu que escrevo. É o meu sangue que te dá poder. Sua vida pode ser revista. Reveja. Reveja. Faça uma autoanálise. O meu amor é uma carta de amor para você inicialmente, para que a sua carta de amor chegue até outras pessoas. Você que ainda não se percebeu como alguém amado por Deus, Deus te ama, irmão. Tudo que eu estou falando aqui nessa noite é para você. Deus te ama. Tudo que está sendo feito aqui é para demonstrar a você que Deus te ama. Porque é no amor de Deus que nós o glorificamos. Fora dele não há glória. É no amor de Deus que nós o adoramos. É na graça de Deus que nós o adoramos. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Eu queria te convidar a pedir para Jesus ser Deus dessa carta que é a tua vida. Talvez você já tenha aceitado Jesus dezenas de vezes, e eu sou alguém que aceitou Jesus talvez umas 300 vezes mais ou menos. E eu confesso que se eu ouvir uma boa pregação do Evangelho de Jesus Cristo, eu aceito Jesus de novo. E talvez seja um momento da gente aceitar Jesus de novo. E falar, Jesus, a minha carta não está bem escrita não. Minha carta está parecendo um borrão. Minha carta que o mundo está lendo não está revelando o Senhor não. Minha carta está revelando eu mesmo. Minha carta está revelando os meus caminhos. E nessa noite eu quero te entregar o meu coração para o Senhor escrever uma nova carta. E cara, quando você deixa Deus escrever uma nova carta na tua vida, Ele começa pelo amor. Porque não adianta dom nenhum. E Paulo diz que ainda que falasse língua dos anjos, língua dos homens, tivesse poder, tivesse isso, aquilo, se não tivesse amor, nada adiantaria. Porque o poder de Deus se revela no amor. Deus teria milhares de maneiras de se revelar ao mundo e a própria criação já manifesta a glória dos céus. Mas Ele escolheu o amor. Esse sentimento que a gente não sabe nem descrever, essa sensação que a gente tem poetas e mais poemas e poemas tentando descrever, e até hoje o mais belo deles está lá em 1 Coríntios 13. É essa carta que Deus escreveu para você. Ele te ama e o amor é paciente. O amor não está com pressa, o amor é longânimo. O amor não quer te mudar da noite para o dia. Tenha paciência consigo. Tenha paciência, você está em manutenção. Aquele que começou a boa obra na tua vida vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas hoje é dia de você falar assim, Jesus, tem uns borrão aqui que está na hora do Senhor passar seu sangue. Porque eu ainda tenho culpa de coisas que eu não devia ter mais culpa. Eu ainda tenho dor em áreas da minha vida que não devia doer mais. Eu estou precisando do teu sangue apagar isso e escrever uma nova história. Falar com Jesus. Jesus, 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 único Senhor e Salvador. Jesus, fonte ilimitada de salvação. Jesus, quão poderoso nome. Jesus, Jesus, Jesus. Escreve uma história na nossa vida. Jesus, muda o nosso jeito de tentar escrever a nossa própria história. Toma o controle do nosso coração. Paizinho querido, olha para nós como filhinhos que não têm sabedoria nenhuma e que carecem do Senhor e guia os nossos passos. Paizinho querido, olha-nos como filhinhos carentes e vem ser toda a fonte de vida para que a nossa vida possa te glorificar. Paizinho querido, livra-nos do egoísmo que só faz olhar para nós mesmos e esquecer do que o Senhor fez e faz e fará para toda a eternidade. Paizinho querido, muda a nossa história. Nos ajuda a contar uma nova história.
Que a nossa história não precise mais partir da dor, não precise mais partir da angústia, não precise mais partir da enfermidade, mas que a nossa história possa ser construída e escrita a partir da salvação, a partir da redenção, a partir da obra que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus, nos livra de testemunhar sobre nós, nos livra de falar de nós, porque tem tanta mazela, tanta incompreensão nos nossos caminhos, mas que os nossos lábios e a nossa vida estejam cheios do Senhor. E cheios do Senhor nós possamos ser uma verdadeira carta de amor para esse mundo. Que nós sejamos cartas vivas para um mundo vivo, para uma cidade viva e dinâmica. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.